Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos do 1 ao 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados. De fato, quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos cinco pães, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este evangelho é muito interessante para a nossa reflexão, no nosso crescimento cristão. Porque Jesus vai colocar os discípulos à prova. Jesus já sabia o que ia fazer. Porém, Jesus quer contar com a participação dos discípulos. Jesus já sabe o que vai fazer na nossa vida, mas ele quer também contar com a nossa participação. Precisamos também dar um pouco de nós. Precisamos também aprender a procurar uns aos outros, né? Ir ao encontro do outro também para procurar soluções para tantas situações, né? Tantas dificuldades que vivemos, né? Precisamos estar em comunidade. Ouvimos essa semana, Atos dos Apóstolos, que a primeira comunidade viviam todos juntos em oração, colocavam seus bens em comum e não passavam necessidades. É disso que Jesus falava aqui neste evangelho e é isso que era vivido na experiência dos apóstolos com a ressurreição. Colocar em comum para que não haja necessitados. Estamos vivendo tempos difíceis. Há muita gente passando fome. Há muita gente precisando não só do pão de cada dia, mas também do pão da palavra. E é preciso dar um pouco de nós para que possamos ajudar os nossos irmãos também a saciar a sua fome. Quantos de nós também, muitas vezes, as pessoas não procuram, né, para ouvir também uma palavra, para ouvir também uma palavra de esperança e de conforto. Mas também quantas pessoas não procuram a gente nesse tempo para pedir também uma ajuda? E como nós vamos ajudar os nossos irmãos? Nós temos acompanhado quantos trabalhos que são feitos agora nas igrejas, nos grupos, né? Trabalho de arrecadação de alimento, cada um dá um pouco do que tem e a gente acaba ajudando tantas famílias, tantos irmãos. É esse milagre que Jesus vai fazer acontecer e que os discípulos vão compreendendo aos poucos, né? Este sinal, este milagre que pode acontecer e que acontece na vida quando nós também tomamos uma iniciativa. Jesus provoca os discípulos. Jesus sabia o que ia fazer porque quando ele abençoa, tudo aquilo que está colocado em comum é multiplicado. Por isso, amados irmãos e irmãs, neste dia todo especial, nesta sexta-feira,
somos convidados a colocar um pouco de nós, né? Um pouco do que nós temos para partilhar com nossos irmãos. Jesus sempre nos ensina, não para a nossa glória, mas para a honra e glória do Senhor. Jesus, quando viu que queriam proclamar o rei, Jesus sai de cena. Ele vai para o monte e fazer o quê? Rezar. Por isso que quando nós ajudamos as famílias, quando nós contribuímos, nós não vamos promover espetáculos, nós não vamos ficar tirando selfie, né, para mostrar que estamos ajudando as pessoas, mas nós fazemos pela nossa consciência cristã. Nós fazemos porque acreditamos no milagre, na plenitude da vida, na ressurreição de Cristo. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.